Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta quinta-feira, dia 20 de junho. Deus abençoe a tua casa, abençoe toda a tua família, com toda sorte de bênçãos. Que hoje seja um dia abençoado, um dia com muita paz, muita alegria, com prosperidade, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Nós vamos continuar do ponto que nós terminamos ontem e vamos aproveitar e terminar o capítulo 3 hoje, desta epístola abençoada de Paulo a Timóteo. Amém? Vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para que possamos andar no teu caminho e agradar o teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Lembro você que hoje, 19 horas, nós temos o culto ao Senhor, onde o Senhor ali é adorado e onde ele também nos alimenta com a sua palavra, com a palavra dos céus, em nome de Jesus. Amém? Quero voltar então aqui agora para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10, e fazer um comentário aqui importante. Você tem percebido que esta epístola ela não fala muito sobre a doutrina, mas são conselhos práticos. São conselhos práticos dados por Paulo a Timóteo do que ele deve fazer, de como ele deve proceder. Porque você sabe, uma coisa é nós conhecermos a palavra, outra coisa é nós vivermos a palavra. Então eu preciso andar alinhado, as duas coisas precisam andar junto, o conhecimento e a prática. Eu não posso querer somente conhecer e não viver. Aí não serve de nada, eu estou perdendo meu tempo, você está perdendo teu tempo. Mas elas precisam andar juntos o conhecimento e a prática. E é isso que Paulo está trazendo aqui à memória de Timóteo. Então, no versículo de número 10, até a epígrafe anterior ao versículo de 10, Paulo diz assim: Paulo não, desculpe, a epígrafe do texto diz assim: Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. Então ele começa dizendo assim: Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. O que é seguir de perto? É andar nele. Então, Paulo está elogiando Timóteo porque Timóteo está andando ali alinhado ao ensino de Paulo, inspirado, claro, pelo Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E ele então está andando, está fazendo os mesmos passos, as mesmas pisadas de Paulo, andando na palavra de Deus. Então, Paulo está elogiando, dizendo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha só, ele continua: o meu procedimento, amém? O meu propósito, a fé, ou seja, ele começa definindo, dizendo a Timóteo: olha, você tem andado de perto no meu ensino, ou seja, no conhecimento que você tem recebido, mas também no procedimento, porque você tem recebido de mim o ensino e visto em mim o meu procedimento, a prática da palavra. E amados, essas duas coisas, como eu disse, elas precisam estar alinhadas. E aqui Paulo está dizendo: olha, você recebeu de mim o ensino e você viu em mim o ensino. E assim deve ser na nossa vida. Amados, sabe aquela história? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso aí para o cristão não serve. Isso aí para o cristão não pode estar nem na boca do cristão algo desse tipo. Não faça, ou melhor, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E Paulo está dizendo que Timóteo, ele fazia aquilo, ele falava o que Paulo ensinava e ele também fazia o que Paulo fazia. Porque eles estavam alinhados à palavra e Timóteo alinhado a Paulo. E ele continua dizendo ainda: propósito, fé, longanimidade, que é a paciência, o amor, a perseverança. Então Paulo seguia, desculpe, Timóteo seguia os passos de Paulo. Então Paulo era um modelo, um exemplo para Timóteo. Nós precisamos lembrar que nós somos também um modelo, um exemplo para as pessoas à nossa volta. Vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É como se nós fôssemos uma vitrine onde as pessoas estão nos olhando e o que elas estão vendo? Será que elas estão vendo um conhecimento alinhado com a prática ou elas estão vendo só conhecimento, mas no momento da prática de viver elas estão vendo, ele ensina algo que ele não vive.
Amém? E Jesus, ele era, principalmente por isso, Jesus era diferente dos fariseus, dos escribas, porque Jesus ensinava com autoridade, porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Amém? E ele continua, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Então, tudo que Paulo vivia, Timóteo estava vivendo também, estava seguindo de perto, e por consequência ele tinha perseguições, sofrimentos, os quais aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Ali naquele lugar, naqueles lugares, Paulo enfrentou uma perseguição muito forte, muito árdua, e ele se manteve firme e fiel, e ele está dizendo, olha, Timóteo, você tem se mantido fiel nas perseguições e lutas que você tem enfrentado aí em Éfeso. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E essa palavra é para nós. Tudo que nós estamos vivendo, sejam lutas, tribulações que nós estamos passando, o Senhor de todas nos livrará. Amém? O que nós precisamos fazer? Nos manter alinhados à palavra de Deus, nos manter no caminho de Deus, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. E ele no versículo 12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, ou seja, andar em santidade, vou resumir isso. Todos que querem andar em santidade, andar piedosamente em Cristo, serão o quê? Perseguidos. Amém? Amados, o que o homem de Deus prega não agrada ao mundo. O que o servo de Cristo prega não agrada ao mundo. Se Jesus mesmo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Aqueles que também me ouviram, ouvirão a vós. Porque há aqueles que vão perseguir e há aqueles que vão ouvir. E ele continua no versículo 13: mas os homens perversos e impostores, se você lembrar do que nós falamos ontem, você vai lembrar daqueles homens que eles tinham uma aparência externa como cristão, como virtude, mas na verdade no seu coração era toda aquela lista de adjetivos ruins, maus que nós lemos ali, e que era aquilo que estava no coração deles. Não passavam de homens caluniadores, homens avarentos, amém? Que não andavam em santidade, que pregavam uma coisa e viviam outra. Então ele está dizendo, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aqui é muito interessante, amados, porque aqui o que Paulo está dizendo é assim, olha, todo aquele que ama o pecado, Deus vai permitir que ele continue sendo enganado. Que ele continue no engano e sendo enganado. Porque ele ama o pecado, ele não quer mudar os seus caminhos, ele não quer se arrepender dos pecados e converter os seus caminhos. Ele tem a palavra de Deus simplesmente como um livro, um conhecimento, mas ele não vive aquilo que ele ouve, aquilo que ele aprendeu. E ele então continua, para nós terminarmos esse capítulo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós podemos lembrar do próprio Paulo, podemos lembrar também que nós vimos lá no capítulo 1 da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e que desde a infância, principalmente desde a infância, o papel da avó e da mãe, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus amado. Que sagrada letra é essa que ele sabe? O Antigo Testamento. E agora, claro, o Antigo Testamento aliado, ao Novo Testamento. Então os dois se complementam. Amém? O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então Timóteo, ele diz que ele desde da infância ele conhecia as sagradas letras. Quais eram essas? Nós não tínhamos a Bíblia escrita ainda, era o Antigo Testamento. Eram aqueles pergaminhos que abriam e liam, e ele então foi ensinado nessa época. Ele então diz para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque a salvação é somente pela fé, não é por obras. Toda a escritura, então ele traz aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. Pastor, o que é inspirada por Deus? Inspirada é soprada. É como se Deus havia soprado aos ouvidos daqueles que a escreveram. E útil para o ensino. Então, amados, útil para o ensino. O que é útil para o ensino? Útil para a instrução. Para receber a instrução bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. É isso que Paulo, e veja, Paulo não está dizendo aqui somente do Novo, mas do Antigo e do Novo.
Porque eu conhecendo o antigo, eu vou entender a revelação do novo. Eu conhecendo o novo, eu vou entender a todas as figuras e tudo aquilo que no Antigo Testamento o Senhor ordenou que fosse escrito. Amém? Soprada por Deus. Amém? E ele diz mais, também para a repreensão. Pastor, o que é a repreensão? Por que a repreensão? Porque a repreensão tem o sentido de expor o pecado. De expor o pecado, de nós nos olharmos ali como num espelho e reconhecermos o nosso pecado. Então, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, elas são úteis para o ensino, elas são úteis para a repreensão e elas também são úteis para a correção. O que é a correção, pastor? Restaurar a condição anterior. Amém? Colocar no lugar algo que caiu. Olha que tremendo, é um dos significados dessa palavra, colocar no lugar o que caiu. Também levantar a quem tropeçou. Então a correção é para isso, amados, não é para destruir. A correção não é para pisar em cima, mas para, vamos supor, um exemplo de um objeto que caiu, e é o significado também da palavra, um objeto que caiu do seu lugar original, ele agora retorna, é colocado de novo no seu lugar original, e a correção faz isso. A correção faz nós voltarmos para o caminho. E ele termina dizendo para a educação na justiça. E essa educação na justiça é algo muito importante, porque a educação na justiça fala de algo que é importante nas nossas vidas, o treinamento positivo. Pastor, não tem nada a ver com nova era, isso não tem nada a ver, mas esse treinamento positivo significa, tá, eu errei, e o que eu tenho que fazer agora? Ele não aponta só o erro, ele não aponta só o pecado, mas ele diz o que nós temos que fazer agora. Então, essa educação na justiça fala de um treinamento para uma nova conduta. Então, por isso que é um treinamento positivo, para que agora eu saiba o que eu tenho que fazer. E não fique simplesmente no pecado dizendo eu pequei, mas o que eu faço agora? Então, ela é útil para o treinamento, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. O que significa isso? Que ele seja capaz de viver uma vida justa. Amém? Para isso, para que eu e você sejamos capazes de viver uma vida justa, praticando a justiça, vivendo a palavra de Deus, tendo uma nova conduta, porque como novo homem, nova mulher que nós somos em Cristo, nós precisamos ter uma nova conduta. O homem velho, o velho homem, foi sepultado, agora eu sou um novo homem, uma nova criatura, então eu tenho que ter uma nova conduta. Os princípios do antigo reino precisam ser substituídos, os princípios do reino das trevas precisam ser substituídos agora pelos princípios do reino da luz. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos te exaltar, te engrandecer e te pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós dependemos de ti. Perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça em nome de Jesus. Pedimos a tua proteção, dá ordem aos teus anjos para irem à nossa frente. Desfaz toda armadilha, todo engano, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria nesse dia, em nome de Jesus Cristo. E que a tua palavra possa estar gravada no nosso coração, para andarmos sempre no teu caminho, te agradando e fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, hoje 19 horas o culto, e também, se você não deu like, por gentileza dê like, compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, nós não esquecemos de ninguém, nós estamos juntos orando, você não está sozinho. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço, um bom dia.